Olá, amigos e irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com imensa alegria, gratidão ao Senhor, a todos os nossos seguidores do Adocast, né, irmã Lisandra, que têm É participado isso desse aí. projeto, está acompanhado nas redes sociais, que tem sido. Quero, assim, externar gratidão pela vida de vocês, a todos aqueles que deixam sua curtida, deixem seu comentário, têm nos ajudado com esse trabalho missionário, né? Que é um dos temas que vamos abordar hoje, né, irmã? Certeza. E a gente está muito feliz aqui, estar recebendo o nosso irmão Diácono Alexandre. Amém. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aqui a gente vai falar tudo aquilo, a palavra, missões e as experiências também que o irmão tem para passar para todo mundo que vai assistir esse episódio. Com certeza, e já de antemão, queria agradecer ao Diácono Alexandre por ter disponibilizado o tempo, né, para participar desse projeto. Deus abençoe sua vida, tá? E se apresenta, irmão, fica à vontade. Toma o meu café. Primeiramente, o que a honra é minha, né? Trabalho aqui anteriormente, trabalho missionário, abençoado, e creio que Deus tem coisas grandes. Amém. Como já foi anunciado, meu nome é Alexandre, sou diácono da Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz, casado com a Andréia e tenho um filho chamado Miguel. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da palavra do Senhor, e é muito bom. Bacana. E como assim, um pré-anúncio sobre o tema hoje, falar sobre missões, né? É um tema não menos importante, mas também de muita importância nos tempos de hoje, devido ao cenário que a gente hoje em modo global, não generalizando, mas de alguma forma a gente precisa se atentar a missões. E quando se fala de missões, a gente fala do Evangelho de Cristo sendo anunciado, né? Nas quatro paredes, fora das quatro paredes. É um tema, assim, sensível também, porque há uma interpretação equivocada do que se trata de missões, né? Há uma, assim, uma certa resistência. Enfim, o tema é esse, o Diácono Alexandre, eu ia te chamar de pastor, acho que é profecia. Recebe aí. Mas, mediante ao cenário, o Diácono Alexandre, vou te chamar de Alexandre, tem muita formalidade para a gente ficar bem à vontade. O que você entende, assim, o momento hoje que a igreja vive em relação a missões, o período que antecede os dias de hoje, o que está por vir, o cenário de missões hoje, ele está dentro daquilo que é esperado? O meu entendimento, mas ele foi chamado para toda a igreja. Com o passar do tempo, minha concepção, determinar um departamento na igreja para missões tirou o peso dos outros departamentos. Então, antes, tínhamos pessoas determinadas a pregar o evangelho, como hoje temos. Eu sou suspeito a falar, mas na minha adolescência, lembro nossos coordenadores, crianças, jovens, adolescentes, PIB e varões, sair em grupos evangelizando. E hoje, a impressão que eu tenho, é que a igreja jogou para um departamento para todos tirar o peso. Como disse hoje, oportunidade que foi me dada na pregação, esse foi um chamado de Jesus Cristo para todos, e de pregar o evangelho, né, e a Criatura. toda criatura. Então, com o andar da carruagem, né, do jeito que as coisas estão indo, a missão vai se esfriando, e se nós temos uma visão missionária de Cristo, não se levantarmos, o evangelismo vai acabar, né? Então, acho Verdade. que a igreja tinha que entender que missões é um departamento único para toda a igreja. Irmã Lisandra, você quer declarar esse tópico? Eu acho que ele tocou numa sensibilidade, num ponto bem interessante, porque a impressão também que eu vejo, nós vemos nos dias de hoje, que nós, como cristãos, nós estamos deixando isso morrer É realmente dentro verdade. de nós. Às vezes, campanha do quilo. Próprios da igreja, às vezes é difícil, a gente esquece, a gente não tem como uma responsabilidade séria, né? E
o irmão Alexandre até citou da doutrina dele, eu lembro que quando eu era também mais novinha, participava de escolas da dominical, que a gente realmente ia em grupos até para arrecadar alimentos na rua. Não. E a gente ia cantando, a gente ia pedindo, batia na porta, da minha equipe a conseguir tanto de quilo de arroz, de feijão, para ajudar alguma família ou outra. Fora nossa equipe, a equipe que tinha mais alimento ganhava uma É gincana, verdade. mas querendo ou Lembro não, a gente dessa época. arrecadava mais alimentos para ajudar mais pessoas. Sim. Então, como é importante a gente ter atenção para isso e voltar de novo a essa origem missões. Não é só arrecadar o alimento, né, irmão Alexandre? Eu acho que você É, pode até declarar como falou, melhor. Lisandro, forma de incentivo, né? Que hoje está se perdendo. Eu vou além, acho que o maior problema de missões nos dias de hoje é a falta de amor. É um assunto delicado, é um Muito. assunto que dá muito respaldo para outras pessoas, mas eu tenho uma visão, texto da Bíblia, quando Jesus diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E aí, o amor de muitos se esfriarem não é só na fé, não é só no desejo de estar na igreja ou fazendo parte de um grupo religioso, né, da igreja. É o amor contra o seu próximo. Hoje vivemos um tempo em que, se eu tenho, já não me incomodo mais com os outros, né? Hoje nós ouvimos um testemunho que foi pregar na rua, por essa pessoa não estar vestida adequadamente, ou se na sua mente, pô, será que eu vou dar um abraço nele para sujar minha roupa? É falta de amor. Assim, Atos, quando após a descida do Espírito Santo, a gente vê que se iniciou uma igreja que era muito exitosa. Ela era conhecida porque quem tinha muito repartia, mas havia uma igualdade, claro. Estou aqui, pelo amor de Deus, falando que você tem que pegar seu salário, dividir, não. Eu estou falando do amor. A igreja primitiva, no início, mesmo perseguida, faltou amor. Ela era com todos. Foi separado por departamento. A demanda ficou tão grande, já que não foi separado para cuidar das órfãs, das viúvas, dos necessitados. Então, sim, se criavam departamentos, mas no todo, a igreja era evangelística. Separava, igual o Alexandre falou, bem pontuado, e eu peguei, verdade, essa época, quando se saía pós-escola dominical, a igreja fazia ali uma atividade com a escola dominical, acabava, tinha um lanche, um café, já seguia todo mundo, só propósito. Até mais ar livres, né? Tinha. Na Hoje a gente verdade, vê o domingo era conhecido como ponto de igrejas. Muitas das vezes eu pequeno, passando com meu pai, que meu pai levava eu e meus irmãos, encontrava com outros irmãos de outras igrejas. Ah, vim dali agora, tá, vou passar lá também. Enfim, o evangelho era certo se cruzar no caminho. Hoje, você pegar domingo e sair no mesmo horário que era da minha infância, você pode andar a rua de ponta a ponta. Máximo, no máximo, posso estar equivocado. Estou falando aqui onde a gente mora. Você vai ver um ar livre. No máximo. Agora, pessoas dispostas a ir lá, fazer o ID, como a Bíblia manda, e orar, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, mas o evangelho tem que ser anunciado. Parece que a gente está numa geração do conforto, né? Ah, a minha tarde de descanso, já fui para a escola dominical, já vou à noite, como se fosse um fardo. Exatamente. Quanto o evangelho não é fardo, contrário, ele é salvação, poder de Deus. E tem muito a ver, Alexandre, aquilo que você falou. Por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriando. As pessoas, sabe qual que eu mais escuto? E até de pessoas que hoje já não estão no evangelho, sempre é uma desculpa. Eu boto como desculpa. Ah, que houve? Ah, a igreja é isso, o irmão é aquilo, o povo é isso. Mas o que é a igreja? Eu sempre falo, e nas oportunidades, principalmente na minha igreja, nós conhecidos como aqueles que tiravam um pouco do tranquilidade do domingo. Éramos as pessoas conhecidas por bater nas portas e falar do amor de Cristo. Com o passar do tempo, pelo amor de Deus, eu
tive a oportunidade de fazer um curso teológico, amo a palavra de Deus, amo a teologia, mas a teologia não pregada faz diferença. A gente precisa entender que não é pelo muito falar, porque nenhum de nós temos o poder de converter ninguém. É verdade. Se o Espírito Santo não fizer esse papel, só que uma palavra que fala muito ao meu coração, quando Filipe vai se encontrar com o eunuco e pergunta, entendendo o que você está lendo? Diz, como eu vou entender? Não há quem me ensine ou quem pregue. Né? Eu acho que o amor é isso, é o plantar a semente. Quem vai dar o crescimento é o É o Espírito Espírito Santo. Santo. Então, eu saio na rua e que Jesus ama, essa palavra pode mover o coração de alguém. Pode ser uma semente para fazer com que essa pessoa entenda outro caminho a não ser o Senhor. É isso que eu acho que o que eu acho que está faltando, voltarmos a essa primeira essência, voltar a esse primeiro amor. A gente pode ser uma igreja igual a de Éfeso, domina bem a palavra, mantém-se a palavra pregada dentro do tempo, aí Deus está olhando para mim, eu vou falar por mim, tá, irmãos? Ah, tá bom, prega até bem. Tá onde está o teu amor? Que Deus requer nestes tempos, na minha, que nós voltemos ao primeiro amor e olhar para os nossos irmãos, seja ele cristão ou não, com os olhares de Cristo. Porque se Cristo olhasse para mim, procurasse em mim perfeição, hoje eu não estaria aqui com os irmãos. Nenhum de Né? nós. Então, o que eu acho que precisamos voltar. E se for necessário, né, Gil? Não, com Que Deus certeza. comece conosco, né? Estou à Amém. disposição de falar igual Isaías, né? Claro, na verdade, é aquilo. Quem tem o chamado é correr, meu irmão. Responsabilidade. Vamos botar assim, não é que é um fardo, mas querendo ou não, é igual você pegar apóstolo Paulo, é o que eu falo. As cartas de apóstolo Paulo, cara, coisa linda, mas você vai olhar a história, apóstolo Paulo era Saulo, né, do evangelho, mas teve um encontro com Jesus que mudou a vida. Aí, às vezes, eu fico conjecturando na minha mente, cara, como deve ter sido esse encontro? Porque não foi, não enviou ninguém. É igual aquele Coríneo, ele não mandou, ele mesmo veio. Jesus, ele não mandou, não, vou mandar um anjo falar com o Saulo, não. Eu vou lá pessoalmente. Ele chega diante de Saulo e se apresenta, e a partir dali, ele já manda alguém lá, fala, pode ir lá, porque para mim ele há de padecer. Então, quando se fala de, porque, claro, não estou julgando, mas tem gente que acredita que o apóstolo de Cristo também. Mas só que há uma responsabilidade por trás de um. Quando Jesus chama Paulo, ele fala assim: ó, ele há de padecer por amor do meu nome. Literalmente, não foi? Não teve um momento que você pega da história de Paulo que estava no bem bom em todo o tempo, pregando o evangelho, sendo açoitado, sendo amarrado com tronco, sendo preso, sendo perseguido, e por fim, quando ele está lá, vamos botar assim, discipulando Timóteo, ele já fala para Timóteo: ó, eu já combati o bom combate, já acabei minha carreira, ainda chama tudo que passou de um combate bom. Então você entende que, igual citou a igreja de Éfeso, antes da igreja de Éfeso, quem foi lá? Apóstolo Paulo, sozinho, anunciando o evangelho, e onde ele passava, ele ia trazendo pessoas ao arrependimento, e Éfeso era conhecida por ser uma cidade, assim, bem adoradora de deuses, deusa Diana, né? O templo dela tinha imagens dela, tinha escultores que vendiam mini imagens para sobreviver, e apóstolo Paulo vem acabando com tudo, anunciando o evangelho. E vamos botar, irmão, mora em Cruz, lá para cá é uma distância, veio de carro. 72 quilômetros. Mas o apóstolo Paulo fazia isso tudo a pé. O máximo que ele ia chegar era onde seus pés chegavam. E hoje a gente tem todo um recurso, todo um aparato. A gente tem a tecnologia, por exemplo, esse vídeo aqui tem acesso no México. Então, o que nos falta é coragem, porque o que a gente tem feito mais é colocado desculpa no evangelho. É igual o irmão falou, estão se isolando, e foi se isolando aos poucos, foi tirando de departamento para departamento para acabar em culto de missões. Não estou falando que não tenha que ter o culto de missões, a temática do culto de missões. Mas, pensa comigo, antes o que era culto de missão? É o ar livre, é a rua. Botar assim, encontros de igrejas, que eu já participei em muitos, era subir nas comunidades, era subir nos lugares precários onde a prefeitura não chega, o governo não chega, mas a igreja está ali.
está fazendo o papel dela, levando o alimento, levando a palavra, levando a oração. E eu cansei de ver pessoas endemoniadas na rua sendo libertas, pessoas enfermas, e a gente orava. Eu pequeno, mas eu participava. Por mais que eu não tinha 100% de entendimento, eu participava de alguma forma, e pessoas sendo orada ali, e à noite estava no culto, testemunho, enfim, eu vi. Aí a gente se pega hoje, né? Falou, né? Igrejas de Paulo formada na rua, saindo em viagens missionárias, em determinados lugares. Todas as cartas, como você falou e falou muito bem, todas as cartas de Paulo, a fundação de uma igreja, ele passou por uma luta. Ele foi apedrejado, em outro ele foi preso, em outro ele foi chicoteado. E aí, quando ele chega a sua carta para os Filipenses, diz que faria tudo de De novo novo. por a Cristo. Então, às vezes, aí eu, por mim, novamente, eu me olho no espelho e digo, "Pô, Deus não me chamou para ser pregador. O respeito que eu tenho aos meus irmãos, para ser pregador, cantor, Deus nos chamou para ser testemunho dele. O que é ser testemunho? Vivenciar. Não, eu falo porque eu vivenciei o que eu estou falando aqui. Tem um exemplo ali, na enciclopédia de Norman Champlin. Ele diz que João, ele escreve as suas epístolas por causa do que está acontecendo em Éfeso. Timóteo está pregando. Timóteo está pregando em Éfeso, o povo, uma nova doutrina de gnosticismo. O gnosticismo tem entrado dentro das igrejas. Não, pode pregar que Jesus ressuscitou, que o corpo humano ele é pecador. Como é que Deus vai habitar nesse corpo É verdade. pecaminoso? E aí, quando Timóteo se levantava, Diego, para combater a nova doutrina que estava surgindo, você pode falar o quê? Você não conheceu Jesus, você não vivenciou com ele. Quando João é solto de Pátimo, para onde Deus o envia? Está lá. Vai escrever a sua primeira epístola. Venho falar daquilo que meus olhos viram, Ai, glória a Deus. a que a minha mão tocou. Eu tenho experiência. É o que eu acho. O que está faltando hoje é essa experiência Verdade. de viver um ar livre e ver uma pessoa ser liberta na praça, uma pessoa ser curada na rua. Porque Deus, ele não habita em templos feitos por mãos. Engana-se quem acha que Deus só opera dentro da igreja. É verdade. Nosso Deus, para mim, a maior alegria em poder falar, ele é onipotente, onipresente, É verdade. onisciente. Glória a Deus. Ele está aqui conosco, como está Amém. na casa de cada um dos que estão nos ouvindo. Com E certeza. dentro Glória a dessa Deus. mensagem, Deus pode alcançar o coração de alguém que está nos ouvindo, passando Amém. lá nas Eu suas redes creio. sociais. Amém. Por quê? Porque a onipresença de Deus é um atributo que só ele tem. É verdade. Então, o que eu penso é, assim como o Adocast, a DOC, lá onde eu moro, a Cadesc, precisa voltar a fazer os cultos de rua, os ar livres e ganhar almas para Jesus. Que nós fomos chamados para povoar o céu, irmãos. Glória. A gente tem como referência o que vem já à mente da pessoa, missões é viagem internacional, missionário fora. Ser missionário é só lá fora? Viajar para ser missionário? É uma coisa que as pessoas pegam mais por status do que por obra. Porque a oportunidade de ter aula missionária lá do Haiti, lógico, assim, grande, essa missionária contou algumas experiências. Quero. Melhor tu fazer missões, porque tem muita gente que quer ir para os Estados Unidos pregar. Algumas pessoas acham que missões é ir pregar em grandes congressos, que vai ficar em grandes hotéis, terá uma grande oferta, translado com carros importados. Mas essa professora dizia que no Haiti, muitas das vezes, eles dormiam sem comer nada. Era uma cultura
as famílias matavam seus filhos primogênitos na porta de casa. Você encarar pessoas para falar de Jesus, crendo, Deus, Deus deles gosta de sacrifício. Eu achei muito lindo o que ela falou, Diego. Ela falou assim, que missões você tem que de direcionamento a Deus. Do Haiti, acreditavam, sacrificavam seus filhos, porque eles acreditavam. Dia entregaria sua vida para libertar todas as famílias do Haiti desse jugo. A igreja entrou no Haiti, apresentando Jesus como o Redentor. O homem já veio, já morreu na cruz. Agora a gente não precisa mais fazer isso. Me formei em 2016. Ela falou para mim que o presidente do Haiti já tinha aceitado Jesus como seu Salvador e 38% da nação já tinha se convertido ao Senhor. Glória a Deus. Isso é missões, irmãos. Amém. É poupar o seu próprio conforto, como Paulo. Eu trago no meu corpo marcas da minha, de Cristo no meu corpo pelas missões que eu faço. Porque, como foi dito aqui, né, os assuntos são muito bons, que a gente vai e volta, Né? né? Verdade. Em Éfeso, a deusa lá. Quando Paulo chega lá, aproximadamente 10 crentes só, irmãos. A igreja de Éfeso, 200.000 pessoas na época de Paulo. É que pode. São 10 pessoas pregando. E a Bíblia diz que quando Paulo saiu de lá, todo o povo já havia sido evangelizado. Glória a Deus. Aí a pergunta que sempre mexe comigo, toda semana, e hoje está iniciando mais uma semana, para quem tu pregou semana passada? Quem tu pregou no mês que passou? Para quem tu vai pregar amanhã? Porque a vida do crente é em ganhar almas. Moody já dizia, eu vim para ganhar almas, Senhor, me permita passar um dia sem falar do teu amor. O amor que Deus espera de nós é esse Isso é amor que Deus verdade. espera da igreja. Porque, assim, literalmente estou com ponto sensível, porque realmente, se a gente se fizer essa pergunta todo, qual é a finalidade de eu estar na igreja? Estou falando de cargo eclesiástico, as pessoas se prendem muito a isso. Eu estou falando do evangelho dentro de nasceu em mim, porque as pessoas se prendem muito a status. Hoje, status, cargo, sou responsável por isso, eu sou. Esquece isso, irmão. Esquece isso. Quem você evangeliza? E às vezes eu não estou falando dentro da igreja, às vezes é um vizinho. Às vezes é aquela pessoa que todo dia cruza o seu caminho, a pessoa já está com uma idade avançada e não aceita Jesus, e às vezes você pregou para ela. Não. E eu passei por isso. Passei por isso porque dentro de mim, eu senti a necessidade de evangelizar determinada pessoa, só que, assim, eu fiquei receoso em dar, assim, com o público e receio assim, como é que a pessoa vai reagir, né, com a minha abordagem, e o medo de falar e a pessoa não compreender ou tragar de uma forma bruta, eu ficava com receio. E o que acontece? Essa pessoa, infelizmente, partiu. E eu fiquei com um peso muito grande. Eu creio que Deus tem uma obra na vida da pessoa para levantar outra pessoa para fazer. A obra não vai parar. Mas eu carrego essa marca dentro. Porque eu senti a necessidade, eu falei, cara, eu preciso criar uma estratégia. E às vezes a gente até ora assim, "Ó, me dá estratégia, Deus traz a pessoa e a gente fica esperando a estratégia. Deus falou, a estratégia está aí. A pessoa está aí. É só entrar no assunto que Deus vai dando sabedoria. Hoje, pra cá, dando uma olhada no celular, eu vi algo que mexeu muito com isso ontem. Esse Diego provavelmente conhece, está de academia, malhar. Faleceu no mundo fitness, menino de 20, posso chamar de menino, que eu estou com 43 anos, menino de 22 anos, Gabriel Gano. E aqui eu já deixo o sentimento à família. O Espírito Santo do Senhor venha confortar familiares desse jovem. Um futuro brilhante,
mas acordou. Eu, depois de um outro fisiculturista que treinou com ele, eu não lembro o nome agora, que é cristão. Ele chorando, dando entrevista, dizendo: tive a oportunidade de falar de Jesus para ele e Meu não falei. Deus. Eu poderia ter abrido a minha boca e apresentado Jesus para o Ganley, para o Gabriel, e não falei, irmão. Agora, onde o Gabriel está? Ia no carro para cá, esposa e com meu filho. Que Deus passar por isso. Nós possamos abrir as nossas bocas e falar do amor de Jesus. E a semente, nada, é o crescimento de Cristo. O mínimo que tu faz por amor a Cristo é o Senhor, o Espírito Santo, que verdade. dá o crescimento. Então, eu acho que é importante a igreja acordar para esses momentos. Dentro desse acontecimento, eu tive um aprendizado. Não dá mais para perder a oportunidade de falar. Não dá mais. E eu falo isso para os jovens lá da igreja. A maior prova de amor, tua família, teus amigos, é falar de Jesus para É eles. verdade. Porque falando de Jesus, você pode levar a tua família e teus amigos para morar contigo na eternidade. Isso é uma verdadeira porta aberta. E a gente tem liberdade aqui, palavra, dado amor É para verdade. quem está do nosso lado, porque perguntei, né, sobre missões, tem realmente tem gente com algo, né? Ah, é grandes congressos, mas queria levar a que você veio para um outro que também tem missionários para fora, para lugares que proibiram. Ele, ela sente aquele, eu sou missionário para levar a palavra, mas eu vou ser moído. Os Assim lombos. como você falou sobre Pedro, Paulo, Paulo. que por onde ele passou, né, ele teve as suas dificuldades. A gente vê que ser missionário também passa por várias dificuldades, né? Beleza, Elisa? A verdade é o seguinte: a verdade do missionário, a verdade do missionário é a dificuldade. E meu pastor deu esse exemplo, coordenador de missões, igreja, Vitor Wallace. Um abraço para ele, que eu tenho certeza que ele vai Amém. assistir quando Glória a a gente Deus. compartilhar. E de fé, irmãos. É uma história muito forte. Menino que vendia bala, água no trem. Deus salvou, vivia numa vida. E ele diz isso. Salvou. Ele é sargento da Marinha, Que fuzileiro benção, glória a naval. Deus. Nós temos escola dentro da Cadesc para formar pessoas para fazer curso através da vida desse rapaz. Amém. Ele saiu de Santa Cruz, Natal, onde a gente tem igrejas, pegando o evangelho de Kombi. Parava em cidades, parava na praça, tirava a caixa lá e estava a pregar. Duas lutas, né? Pregar e dirigir fome. E ele, e pior que é, e ele falou o seguinte, que em muitos lugares recebiam muito. Acho que o evangelho é isso. Deus, ele é tão misericordioso, e aí eu vou usar uma palavra que eu não lembro de qual pastor, que Deus, ele nunca vai perder a batalha. Não perde. E até na cruz, quando o irmão da cruz, da esquerda, se levantou contra Deus, contra Jesus, Deus automaticamente tocou no coração do da direita para dizer, não, valeu a pena, você está aqui. Glória a Então, Deus. acho que missões é isso. Se alguém não aceitar, vai ter alguém com coração, Não, com o Espírito Santo, coração aberto isso para sempre receber. foi assim. Jesus, lá atrás, quando ele mandava os discípulos ir de dois em dois, ele chegar em lugar que vocês vão pregar, vão ser rejeitados. Ezequiel mesmo, quando chegava em determinadas cidades para pregar e o povo queria matar ele, Deus bate a poeira dos pés. Entendeu? E eles tiveram a oportunidade de ouvir a palavra e não quiseram. E lá sempre houve, vai ter até hoje. Como Coreia do Norte, que é um país sob um jugo comunista que
não entra missionário no evangelho, e a gente tem a Coreia do Sul do lado, que é um país cristão. Aí tu pensa: "Caramba, como é que faz?" E aí você pega os missionários que vão pra Coreia do Sul, eles elaboraram um método de evangelizar a Coreia do Norte, eles não podem entrar, mas a palavra entra. Eles criaram balões, começaram a amarrar a Bíblia, começaram a jogar em direção à Coreia do Norte. O vento levava e aonde caísse, pegasse. Claro que ia cair em território onde é área militar, e eles pegar, rasgar, mas com certeza vidas foram alcançadas. É uma forma de fazer missões? É, eu creio que é. Então, percebe que fazer missões não é tão difícil, Não não. é? Tem maneiras de fazer missões. E aí o que eu acho, não posso ir, nós levantamos um clamor por esses, vamos fazer É missões. verdade. Quando o meu pé não pode chegar, ajuda com a sua oferta, Isso. faz o missionário chegar. Sandra, você tocou num ponto agora, e eu fiquei aqui pensando, como é ser designado por Deus em um lugar que tu sabe que vai ser perseguido? Pergunta, tem a oportunidade de estar no culto. Tem irmãos de Deus que queriam adorar na Coreia do Norte, testemunho de pessoas se alimentar com um trecho da palavra, ter aquele trecho todos os dias, se alimentar. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E nós temos toda ela, todo dia. Quantas vezes a gente abre? Eu lembro do Bispo Celso, para com o Senhor, ele disse que um pastor foi visitar a casa de um irmão, uma irmã, chegando lá, para ele um banquete, um almoço, e almoçou, foi embora, fez a oração, foi embora. 6 meses depois, essa irmã chegou no pastor e falou: "Pastor, meu marido não queria, mas eu vou ter que falar com o senhor." Pô, servimos bem, tratamos bem, até hoje eu levou os nossos talheres. Talheres, outra, não, eu deixei dentro da Bíblia de vocês na sala. Quer dizer, irmãos, a palavra tinha 6 meses que não abria a Meu Bíblia. Quando tem pessoas sedentas da palavra que Sedentas da queriam ter essa palavra. oportunidade, a gente tem, faz dela. De Atos, quem explicar sem saber, sem entender, falou, quero aprender desse Deus. Só com uma brechinha conseguiu até batizar. Batizar. É uma Ganhou alma. uma alma, é. E não tinha nem, não era rio, não. A poça d'água. Serve, tem fé? Então vai embora. Batizar aqui agora. Então, o evangelho ele é além da nossa capacidade de compreender. A gente entende que isso é uma fonte de vida inesgotável, que ela não precisa ser atualizada porque ela é mais atual, como o Gran fala, né? A Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Ou seja, a notícia de amanhã, a Bíblia já vem dizendo há muito tempo. Se a gente usasse ela como regra de fé diária, praticada, com certeza que a igreja hoje está numa condição muito melhor. Aprendendo com a Bíblia, né? Ele vai a uma cidade, a Gadara, por causa do estado de Gadareno. Salva aquele homem quer voltar. Palavras do que eu entendo, tá? Eles estão me explicando, esqueceram que eu estou aqui, continuo aqui através da tua vida. Quando Paulo chega em Nápoles pegar, os cristãos já estão lá e a história liga. Os cristãos salvos Fatos naquele de Jesus. Gadareno. Jesus esteve lá. Ou seja, trazendo para o português, quando ele falou assim: Jesus, quero ir contigo. Jesus, não, você é minha igreja aqui. Minha igreja aqui, Você verdade. fica aí vivendo e praticando aquilo que você vivenciou, viveu aquele milagre e começa a anunciar. E ali se plantou uma igreja. Esses dias eu vi aí no Instagram, pastor que ganhou uma alma para Jesus só. Conseguiu ganhar um jovem para Jesus. E o nome do jovem? Billy Graham. Meu Deus. Billy Graham foi o maior evangelista que nós tivemos nos últimos tempos. Então, Lisandra, a gente não pode fazer acepção de ninguém, porque se o pastor Abílio Santana costuma dizer que uns foram chamados para pescar com anzol,
só vai ganhar uma alma de cada vez. Outros com tarrafa e outros com rede. Morrer. Amado, faça missões. E missões nasceu no coração de Deus, né? Amém. Amém. Pensa. A gente é mais novo, pode ouvido acessível, com essa sensibilidade de ouvir esse chamado, Aguçado. porque né, mais novo que eu, da minha idade assim, tem muita timidez, né? Poxa, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Deixa a oportunidade passar, como a gente falou aqui. Sabe que a gente já tem nosso coração, a gente segue uma caminhada, mas a gente acaba se acovardando. Eu não sei pregar. O que você diria para essa geração aí, para coragem, ter para ter coragem? Eu falar por experiência própria. Às vezes, igreja, como eu falei com o presbítero Carlos Alberto agora, participar do Adocast, mas eu sou tímido. Falo muito com meu filho. Ele tem 6 anos. Toda oportunidade, ele fala, pai, por favor, não me dá oportunidade não, que eu sou muito tímido. E aí eu expliquei para ele que falar de Jesus, falar a melhor forma, na minha opinião, né? Foi assim que eu sei tornar amigo de Jesus. Eu tenho certeza, Diego e Lisandro, tem coisa mais fácil falar do amigo de vocês. Poxa, Conversar. verdade. Eu perguntar a Lisandra assim, você consegue aqui descrever o seu esposo, Isaac? Vai conseguir descrever ele em detalhes. Seu filho, esposa, né? Sim, Conseguir. E vice-versa. Quando verdade. você é íntimo, tem liberdade e É confiabilidade em verdade. falar daquilo que conhece. Então, na minha adolescência, eu falei assim, primeiro eu preciso te conhecer. Aí, te conhecendo, vai ficar mais fácil falar do Senhor. Eu mergulhei, me entregar para Ele, te conhecer, né? Criar uma intimidade contigo. Então, hoje, para mim, é arrepiado, tá, irmãos? Porque falar para mim, falar de Jesus, da minha forma, do jeito que eu sei, é a melhor coisa do mundo. Amém. Sei que Isso temos é tempo, maravilhoso. mas eu passaria a noite aqui com vocês Não, esse, falando do esse, amor de esse Jesus. tema, porque eu falei, aquilo tem várias vertentes. Falou da pregação, eu lembrei da minha primeira vez que eu fui pregar aqui. Betinho, Betinho, a gente fala assim, mas é o presbítero Carlos Alberto, mas é difícil falar Carlos É, Alberto. verdade. E ele falou, traz a mensagem na culto jovem. Eu falei, falar o quê? Eu não sei pregar. Aí eu lembro que ele fala de Jesus. O que Jesus é para você? O que ele fez na sua vida? Fala de Jesus. E literalmente, é porque a gente quer criar métodos. Preciso ter uma boa hermenêutica. Claro, conhecimento é bom para crescimento do evangelho, como eu falou, a teologia, uma boa oratória, enfim, isso agrega, é fato e é necessário. Também saber lidar com determinados públicos, mas você ter uma boa oratória, enfim. Mas a simplicidade, ela tem que estar no nosso dia a dia, porque a mesma forma que eu vou usar para pregar na igreja para 1.000 pessoas, mas às vezes com o meu vizinho, uma pessoa, eu bate-papo igual é o Adocast aqui, eu vou conseguir fazer o evangelho chegar a ele de uma forma fácil, e assim, vai falar, O próprio nossa, Jesus, ele falava quando estava na terra por parábolas, né? sim, Exatamente, Lisandro. E assim, Jesus ele falava pescadores com as mesmas palavras que falava com os mestres da lei. São coisas que cada um com o seu cada um, sabe, é Diego? verdade. Mas eu acho que o evangelho é muito Sim, Jesus ele é muito Jesus ele é resumido em amor. Se não houvesse Deus, não haveria amor, é verdade. né? Porque Jesus para Nicodemos, falou assim, o que falta para você é uma coisa só, ter de novo. Ele está falando para Nicodemos, mestre da lei. Ele era o mestre dos fariseus. Os fariseus já eram doutor da lei. Imagine quem era Nicodemos. Olha para ele, se tudo que tu aprendeu, pegue, tu vai aprender a amar. Vai aprender a olhar a Pedro, pescador, como Levi, cobrador de impostos. É verdade. A gente vai fazer a acepção de pessoa. Sobre como começar a pregar, uma coisa que Billy Graham diz, fala assim, pregue em
lugares. Se for necessário, aí é um ponto que Deus trouxe aqui é para a gente falar, né? Precisamos parecer mais com Jesus. É Quando eu verdade. falo nós, eu falo igreja, Sim, porque, como foi dito hoje, né? As pessoas precisam me reconhecer como Jesus. Mas não é a vestimenta que eu uso, a forma que eu falo, que eu carrego. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas a melhor experiência que tem, agora há pouco tempo, na casa da minha sogra, estava tendo uma confusão muito grande lá. Aí eu cheguei, meu cunhado se acalmou, conversei com um, conversei com outro. Aí uma criança, tão bom quando o senhor chega aqui, acabou. Falei assim, rapaz. cheguei não, porque Jesus veio comigo, Amém. Glória a Deus. né? Então eu acho que mas é isso, chegar num ambiente e o ambiente mudar, porque nós somos luz, e conseguir falar do amor de Jesus até sem palavras. Eu olhar e falar, eu Testemunho sinto que de ele é vida. É diferente, isso né? aí. Então, eu acho que sobre timidez, o conselho é buscar a Deus. Vocês puderem aconselhar os jovens, a intimidade Amém. dele, o que você vai falar? Só do teu amigo. É verdade. Fala como é o teu amigo. A É, juventude hoje, ela, assim, as mais novas, parece que elas nasceram assim, bem acelerada para o quesito tecnológico, mas num diálogo, num bate-papo, elas já são mais travadas. Elas conseguem ser mais fluentes. Fazendo atrás de uma câmera, já reparou isso? No vídeo a pessoa, mas quando tu vai conversar, a pessoa não consegue nem te olhar. Tu fica, caramba, o que que eu ah, sou tímido, mas se no você bem à vontade, inverteu, né? inverteu. Nós que gostamos muito de conversar, por exemplo, eu, quando estou de frente de câmeras, eu já fico mais É, fica retraído, retraído. receoso. Agora, os jovens e adolescentes é uma geração que tem muita informação, mas pouco conhecimento. Né? Então, a gente precisa mostrar para esses jovens informação não é tudo. A gente precisa ter. E os cristãos conhecer a Jesus, como Osés diz. Conheça, Prossiga. prossiga conhecer Ou esse seja, não é só Deus. conhecer hoje, é hoje, amanhã, todo dia da minha Todo vida. dia, Uma experiência nova, né? é verdade. Chegou até a tocar no jovem que veio aqui, o Alisson, experiência. Falou sobre isso. O Evangelho de Cristo é novidade. E a geração de hoje, elas não encontraram essa novidade ainda. Elas estão procurando em outras coisas. A gente tem uma geração que vem para a igreja, faz as coisas, e está ali empenhada, fazendo vídeos para demonstração de cultos, enfim. Num todo eles estão ali Glória a Deus por participativos. isso, hein? Isso, Jovens graças que. a Deus, é. Mas num todo eles conheceram a verdadeira novidade que é dentro. É muito o nosso estereótipo, mas é a parte interna. É aquele amor. É aquilo que a gente veio nesse vídeo falando. O amor tem sido criado de uma maneira que as pessoas, ela até continua na igreja, continua fazendo seus afazeres, mas se tornou religioso. Isso matou o evangelho e a pessoa muitas vezes não se dá conta. Antigamente, assim, está num horário um pouco avançado, diretor tá ali olhando, mas eu vou falar. Antigamente, ele com certeza se recorda disso. O inimigo ele não entrava num culto assim, a não ser que se manifestasse. Então, ele, para acessar um culto, ele se manifestava e era expulso. Não tinha aquela. Não tô falando que hoje tem liberdade, mas as pessoas vêm tão desligadas, já não tem mais aquela sensibilidade durante o culto. Tem que ter um hino ali para com ela. Já não basta só ajoelhar para orar e dar aquela queimação no peito e falar: caramba, hoje o glória. E nem começou o culto, já tá ali, meu Deus, vamos adorar. E já vim de casa, assim, já tá ali no domingo preparando as coisas e, pô, o relógio não passa, quero ir pra igreja adorar. Parece que hoje tem que ir. Vamos pra igreja? Tem. Não é para ser assim. Por quê? Porque tá faltando ali, a gente comentou no começo, tá faltando voltar ao primeiro amor. É, mano, vivenciarmos a palavra lá em Lucas, capítulo 10, se não me engano, Marta e Maria.
preocupado com os afazeres da igreja e, infelizmente, a administração das igrejas estão importante no microfone, você é muito importante na portaria, você é muito importante para fazer os afazeres. Você é mais importante na oração, É você é mais verdade. importante na consagração, você é muito mais importante da palavra de Deus. Então, temos que cuidar de levantarmos marcas, Marias, Verdade. Poxa, bem colocado. como Jesus, precisamos alcançar as Marias. As Marias mais para A não, melhor parte. vem para a melhor parte, que a melhor parte Louco. é Jesus. Assim, Esse momento, tempo já o diretor não, encerrou, não poupa a gente, tá? mas foi Muito. abençoado. Diácono Alexandre, a sua família, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado, por ter compartilhado com a gente um pouco do que o Senhor tem dado ao irmão, experiências. Você que gostou desse episódio, a gente sabe que Deus tocou o seu coração, compartilha para um amigo, para um familiar, aquele familiar que você acha que não tem mais jeito para ele, a gente crê nisso. E a gente crê que esse podcast aqui também é um canal, um instrumento. Glória a Com tudo que Deus. foi falado aqui, pode despertar a vida aí dessa pessoa, né? Sim, com certeza. Eu, muito grato, agradeço muito Amém. pelo convite. Experiência maravilhosa. Que Amém. Deus continue abençoando a vida de vocês, o ADCast. Amém. Tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas por essa missão, Amém. tá? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. E do mais, né? E continue lá Isso aí. ativando o sininho, curte, comenta, compartilhe. E nós estamos lá em todas as redes sociais, tá? É isso aí. @adocast. Irmão É isso aí, Diego, ó. Tá aí, ó. As nossas redes sociais, isso é importante. Mais agradecer, tá? Mais uma vez, Diácono Alexandre, já paixões teve aqui na mente. Mas agradecer, tá, meu irmão? Dispor do seu tempo, nos ajudar com esse conteúdo rico. Claro que ele é extenso. Se deixar, a né, gente irmã vai Lisandra? embora, Vai é virar verdade. vigília. Mas a gente pode marcar outra. Esse tema é rico, tá? Não, pra- Deus abençoe, tá? Mais uma vez sua vida, seu ministério, sua família, igreja, sua casa espiritual. As portas estão sempre abertas, tá? O Adocast é a nossa casa aqui para fazer missões. E que esse vídeo alcance vidas e mude trajetórias. Em nome de Amém. Jesus. E a você, Deus abençoe. E até a próxima, em nome de Jesus. É, pessoal.